E aí, jovem estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Évora Colégio e Curso. Eu sou o professor Foca, professor de Física, e eu estou aqui para ajudar você com a disciplina de Física, resolvendo a prova UFGD 2022. Vamos lá? Essa prova, ela contém 6 questões de Física, começando na questão 41, tá certo? Você consegue aí o arquivo tudo bonitinho, caso você queira ler a questão, tentar fazer e depois assistir a resolução. Olha só, a questão 41 diz assim: a sonolência ao volante é uma das principais causas de acidentes de trânsito e um simples cochilo pode ser fatal. Considere-se a seguinte situação: 2 veículos A e B estão em uma rodovia, movendo-se em sentidos opostos. O condutor do veículo A, com velocidade constante, 100 km por hora, ao passar por um poste, avista o veículo B, que avança em sua direção. Nesse instante, o condutor do veículo A cochila por 3,6 segundos e desperta com o veículo B passando ao lado. Considerando-se ainda que o veículo B leva 2,76 segundos para alcançar o mesmo poste, olha só o detalhe, após os carros se cruzarem e que sua velocidade seja constante, qual a velocidade do veículo B e qual a distância entre os dois veículos quando o condutor do veículo A iniciou o cochilo? Olha só, primeira coisa que você vai fazer na hora de uma questão como essa, que não tem figura nem nada, tente representar o que está acontecendo. Então, veja, veículo A, veículo B estão a uma certa distância, não sei qual é essa distância, tá certo? Mas o que eu sei? O veículo A tem uma velocidade de 100 km por hora e ele vai passar ao lado de um poste quando ele avista o veículo B, que move-se em sentido oposto. O exercício diz que o motorista do veículo A dá um cochilo por 3,6 segundos e ele acorda com o veículo B passando ao lado dele. Então ocorre aí uma situação de encontro. Veja só, o que aconteceu? O veículo A saiu dessa posição que ele estava, veio para uma posição aqui mais à frente. Eu sei que demorou 3,6 segundos e nesse mesmo momento aqui nós teremos o veículo B ao lado dele. O veículo A mantém a sua velocidade 100 km por hora e o veículo B mantém a sua velocidade em sentido oposto, que eu não sei, VB, tá certo? Isso é o que acontece num primeiro momento. Segundo momento aí do nosso exercício, o veículo B, após os veículos se cruzarem, o veículo B vai passar pelo poste ou ao lado do poste depois de 2,76 segundos. Esse é o nosso primeiro esquema, figura de que o exercício me deu. Então, vamos lá. Eu tenho mais informações nesse momento do veículo A. Eu sei que ele tem a velocidade de 100 km por hora e que ele gastou 3,6 segundos para que eles ficassem lado a lado. Então, vamos para essa situação que o encontro ocorre quando o tempo é 3,6 segundos ou 3,6 segundos após o veículo A ter passado ao lado do poste. Como a velocidade é constante, eu posso escrever assim, ó, velocidade ΔS sobre ΔT. Nesse caso, a velocidade é a do veículo A, 100 km por hora, tudo bem? Só que observa, quilômetro por hora, segundo. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Então, para passar quilômetro por hora para segundo, divide por 3,6. Então, essa velocidade vai ser 100 dividido por 3,6 é igual ao ΔS sobre o tempo, que é 3,6. De novo, ó, esse 3,6 aqui é da transformação quilômetro por hora em metro por segundo, tá? Posso simplificar os dois denominadores. Teremos que o ΔS é de 100 metros, tá? Observa só o seguinte, então. Eu sei que essa distância aqui percorrida vale 100 metros. Tá? Então, desde o A passar ao lado do poste até o momento onde eles se encontram, ele andou 100 metros. Tá certo? Tá, mas e por que isso é importante? Porque agora a gente vai mexer com o carrinho B. Olha o carrinho B. Eu sei que após o encontro, após eles se cruzarem, ele gasta 2,76 segundos e vai passar ao lado do poste. Ou seja, o carrinho B, ele vai andar 100 metros em 2,76 segundos e, segundo anunciado, a velocidade também é constante. Então, para o carro B,
né? Ou seja, após o encontro, velocidade do carrinho B vai ser ΔS sobre ΔT. Essa velocidade do carrinho B será a velocidade dele, quero saber, ΔS 100 metros, que é o que ele vai andar, e o tempo 2,76. Portanto, essa velocidade do carrinho B vai dar 36,23 metros por segundo, tá? Fica de olho que nas suas alternativas a resposta não está em metro por segundo. Então, multiplica isso aqui por 3,6 e teremos aproximadamente 130 quilômetros por hora, tá certo? Então esse é o valor da velocidade com que o carrinho B está se movimentando, tá? A segunda pergunta do exercício é: qual é a distância que esses dois carrinhos A e B estavam no início? Eu vou pensar pelo seguinte, o que eu sei? Que o carrinho B gasta 3,6 segundos, o carrinho B, 3,6 segundos de onde ele estava até o momento do encontro e depois 2,76 para chegar até o poste. Então, o carrinho B, no tempo todo de movimento dele, é 6,36 segundos, ó. 3,6 da primeira parte mais 2,76. Então, no total, 6,36 segundos é o tempo total de movimento dele. Como eu já sei a velocidade dele, agora vai ser velocidade ΔS sobre ΔT. A velocidade dele, como eu estou usando o tempo em segundos, eu vou usar a velocidade em metro por segundo. 36,23 ΔS sobre o tempo total, 6,36. Passo para cá, multiplicando, teremos um valor de aproximadamente 230 metros, tá certo? Veja que agora eu usei o tempo total, então essa é a distância total percorrida pelo móvel B, que é desde o momento onde ele inicia o seu movimento até passar ao lado do poste. E desta maneira, a resposta correta desta questão fica sendo a alternativa letra B, tá certo? Beleza? Valeu, vamos embora para a próxima questão. Então olha só, questão 42 agora, jovem. Diz assim, ó, tem um texto... O texto não vai nos fazer muito sentido na resolução, ok? Abaixo do texto. Para que um satélite entre em órbita geoestacionária, é necessário que ele permaneça a uma certa altitude do equador terrestre, com uma velocidade perpendicular à força gravitacional da Terra, pois assim não há realização de trabalho. Logo, o módulo da velocidade do satélite pode ser mantido constante por inércia. Nesse caso, a órbita geoestacionária, o movimento orbital do satélite é circular. Desprezando-se todos os atritos entre o satélite e o espaço sideral, sendo G a constante de gravitação, m a massa da Terra, t o período de rotação da Terra ao redor do seu próprio eixo, assinale a alternativa que indica a expressão para o raio da órbita, que vai ser a distância entre o centro do satélite e o centro terrestre, de modo que entre em órbita geoestacionária. Bom, é importante você saber que um satélite geoestacionário é aquele que fica sempre sobre o mesmo ponto na Terra. Ou seja, a Terra descrevendo um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, o satélite acompanha esse movimento. Quer dizer que o período de rotação da Terra, o período dela dar uma volta em torno do seu próprio eixo, é igual ao período de translação do satélite, tudo bem? A Terra aqui, projetada no plano, né? Você teria o seu movimento de rotação girando em torno do seu próprio eixo e o satélite girando ao redor da Terra, tá certo? O satélite descrevendo um movimento de translação. Como ele é geoestacionário, ele sempre vai estar sobre o mesmo ponto sempre, então ele gira junto com a Terra. E o exercício mesmo falou que para isso acontecer, né, ele fala da velocidade e tal, e ele cita para você a força gravitacional. O que é essa força gravitacional? É a força que corpos que possuem massa sofrem. Né? Dois corpos que possuem massa se atraem. Então eu posso dizer o seguinte,
A Terra puxa o satélite puxa a Terra. Mas tem um detalhe, esta força gravitacional, como diz o texto, ela é perpendicular ao vetor velocidade do satélite. Desta maneira, se eles são perpendiculares, esta força não realiza trabalho. Ela não é responsável por mudar o valor da velocidade do satélite, nem nada. Ela é responsável por mudar a direção do vetor velocidade, que vai ser esse satélite aqui, depois vetor velocidade para cá, para que ele execute a curva, tá? Então, esta força, ela é chamada de centrípeta, porque esta força aqui atuante no satélite, ó, vai sempre apontar para o centro da Terra, que seria o centro da órbita. Desta maneira, nós podemos escrever que a força resultante centrípeta, o que é isso? Força resultante é a soma de todos os vetores força que estão apontando na direção de um centro. Isso só acontece em movimentos curvilíneos, hein? E aí, quem é essa força resultante centrípeta? Nesse caso, é a força gravitacional. Como calcula a força resultante centrípeta? É a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência. Quem está realizando o movimento circular? O satélite. Então aqui é massa do satélite e esse raio, esse R, nada mais é do que a distância do centro do satélite até o centro do planeta Terra, tá? Força gravitacional constante, produto das massas, que será a massa do satélite, massa da Terra, pela distância entre eles ao quadrado. A distância é o raio da circunferência, então dividido por R ao quadrado, tá? Dessa maneira, ó, podemos aqui simplificar essa massa com essa massa, pode simplificar esse R com esse quadrado, de forma que eu tenho velocidade ao quadrado, constante, a massa da Terra ele chama de emissão, sobre R. Putz, ele pediu o raio, Foca, então simples, isola o R aqui, ó, e acabou o exercício. Beleza, eu concordo com você, só que o exercício não deixou em função de V, ele fala em função do período, do tempo de uma volta, né? Ou seja, onde é que tem tempo escondido aqui dentro? Nós teremos o tempo escondido dentro da velocidade. Eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT. E isso ao quadrado, porque a velocidade está ao quadrado. Vai ser igual a constante, massa por raio. Observa agora o seguinte, o satélite vai descrever uma órbita circular em torno da Terra. Então, se eu pensar numa circunferência, essa uma volta de circunferência mede 2πr, mede o comprimento da circunferência. Então, isso será 2π raio sobre o tempo de uma volta. Tempo de uma volta é período representado para nós, letra T maiúsculo, T ao quadrado, igual constante massa sobre raio. Veja que agora fica tudo em função de letras que o próprio exercício te deu, então vai facilitar para nós, né? 2 ao quadrado, 4 vezes π ao quadrado, raio ao quadrado, dividido por período ao quadrado, é igual a constante massa sobre raio. Posso agora multiplicar cruzado, vai ficar 4π ao quadrado, raio ao cubo, multiplicando cruzado, ó, r quadrado vezes r raio ao cubo, igual a constante massa período ao quadrado. Isolando o raio, raio ao cubo será constante massa período ao quadrado, dividido por 4π ao quadrado. E agora o que eu faço? Eu tiro a raiz cúbica dos dois lados. Porque daí desta maneira vai ficar R é igual a raiz cúbica de G vezes M, T ao quadrado, sobre 4π ao quadrado.
Ficando então correto para nós a alternativa letra D, tá certo? Veja, uma questão literal não tem aquela condição da resposta ser um número, né? É tudo em função de letras. Fique atento com isso e bora para a questão 43. E agora a questão 43, uma questão muito interpretativa, tá certo? Vai trabalhar com números e tal, mas nada muito assim de assustador. Vamos lá? O projeto Orion foi proposto nos anos de 1950 com o objetivo de se construir uma nave espacial com capacidade de realizar viagens interestelares. O esquema simplificado do motor Orion aparece ilustrado no diagrama a seguir e consiste em uma bomba nuclear detonada sobre uma estrutura amortecedora capaz de resistir à explosão. Ao se detonar a bomba, a explosão empurraria a nave para frente, adquirindo assim um ganho de velocidade. O processo poderia ser repetido com múltiplas explosões sequenciais no vácuo espacial, até que a velocidade final necessária para se escapar da órbita solar rumo a outras estrelas fosse atingida. Considere que cada explosão nuclear libera energia equivalente a meio quilotonelada. Presta atenção. Cada explosão nuclear vai liberar meio quilotonelada. Presta atenção. O equivalente a meio quilotonelada de dinamite. Então, meio quilotonelada de dinamite, tá? Então, cada explosão nuclear é a mesma coisa que explodir meia quilotonelada de dinamite. Olha só agora. Esse K de quilo, ele vale para nós 10 ao cubo. Então, é meio vezes 10 ao cubo, toneladas. E aí você sabe que tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos. Então, olha só. Como é que ficaria isso? Ficaria sendo meio vezes 10 à sexta quilos de dinamite. Tá certo? Então, meia quilotonelada é meio vezes 10 à sexta quilogramas de dinamite. Tá? E que 1 grama de dinamite libera 4.000 joules de energia. Presta atenção agora. Eu tenho meio quilo de dinamite. Ou meio vezes 10 à sexta quilos de dinamite. Ele fala para mim quanto de energia libera 1 grama. Vamos passar para grama? Esse K de quilo, 10 ao cubo. Então, ó, meio vezes 10 elevado, né, na multiplicação soma o expoente a nona, gramas de dinamite. Eu sei que 1 grama de dinamite libera, segundo o texto, 4.000 joules de energia, 4 vezes 10 ao cubo. Então, a meia quilotonelada, que é meio 10 a nona gramas, vai me liberar uma quantidade E de energia. Multiplicando o cruzado, ó, E vezes 1, E. Meio vezes 4, 2. 10 elevado. 10 a nona com 10 ao cubo, 10 elevado a 12 joules. Então, se eu fizer a explosão nuclear, que equivale a isso aqui de dinamite, e que 1 grama de dinamite é isso aqui de energia, então meia quilotonelada libera 2 vezes 10 a 12 joules de energia. Agora, suponha que 40% da energia da explosão possa ser aproveitado para o movimento. Então, pera lá. Isso aqui é o total de energia que foi liberado. Tudo vai ser usado no movimento? Não. Só 40%. Então, pera lá. Isso aqui é 100%. Só que só vai usar 40% no movimento. Vou chamar assim, ó, energia útil. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 100 vezes a energia útil é igual 2 vezes 40, 80, vezes 10 elevado a 12. Esse 100 é 10 ao quadrado, vezes a energia útil é igual a 8, 10 elevado a 13, né? A vírgula numa casa para a esquerda. Então, esta energia útil vai ser 8, 10 elevado a 13,
dividido por 10 ao quadrado. A energia útil para o movimento é 8, 10 elevado a 11 joules. O total produzido, 2 elevado a 12. Quanto que eu uso? Só 40%. Quanto que é isso mesmo? 8 vezes 10 elevado a 11 joules. Isso vai ser usado para o movimento. E aí ele fala, na direção e sentido desejado, e que o restante seja perdido para o espaço. Numa nave de 10 mil toneladas de massa, então qual seria o máximo de ganho dessa velocidade? Se esta energia aqui é a energia do movimento, ela é energia cinética. Então esta energia útil nada mais é do que energia cinética, que é mv ao quadrado dividido por 2. Presta atenção, a energia cinética 8 vezes 10 elevado a 11 é igual. Qual que é a massa? A massa é 10 mil toneladas. Presta atenção. 10 mil, 10 ao cubo, tonelada. Lembra que tonelada é 1000 quilos? Então fica vezes 10 ao cubo de novo, para você ter tudo em quilo. Velocidade ao quadrado, dividido por 2. Olha só aqui, ó. Na formulinha de energia cinética mv quadrado sobre 2, a massa tem que estar em quilo. Acompanha comigo. 10 mil tonelada, que seria 1000 quilos, tá certo? Então é 10 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, tá? Passo esse camarada para cá multiplicando. 8 vezes 2, 16. Vezes 10 elevado a 11 é igual. O expoente aqui é 1 quando não tem nada. Então vai ficar 10 elevado a 7 vezes v ao quadrado, tá? Isso vai ser 16, 10 elevado a 11, dividido por 10 elevado a 7, igual a v quadrado. V ao quadrado vai ser 16, presta atenção que tem gente que não presta, hein? 11 menos 7, subtrai, né? Divisão, subtrai, 11 menos 7, 4. E agora eu faço o quê? Tiro a raiz quadrada dos dois lados. Então v vai ser 4 vezes 10 ao quadrado, que seria para nós 400 metros por segundo. E isso está na letra B de bola, ok? Fechamos aí a questão 43. Ela não envolvia um grande conceito físico, se eu não sei saber a formulinha da energia cinética, que energia de movimento é a energia cinética. Mas ela te dá um baita trabalho matemático, trabalhar com notação e tudo mais. Fica de olho nisso aí, hein? Vamos para a próxima? É isso aí, ó. Chegamos já na questão 44, hein? Já passamos da metade da prova, hein? Acompanha lá. As propriedades de dilatação térmica de alguns materiais têm diversas aplicações práticas, como, por exemplo, as lâminas bimetálicas dos disjuntores elétricos, que são dispositivos de segurança presentes em residências e edificações em geral. Esses disjuntores desarmam o circuito elétrico quando passa uma corrente elétrica maior do que a sua capacidade, o que pode evitar incêndios no caso de curto-circuito ou superaquecimento dos fios. Outro exemplo é a dilatação volumétrica responsável pelo funcionamento dos termômetros clínicos e meteorológicos de mercúrio e álcool. Nesse caso, a dilatação térmica dos líquidos é importante avaliar tanto a dilatação do líquido quanto a do recipiente que o contém, pois cada material tem seu coeficiente de dilatação térmica. Considere, por exemplo, que um copo de vidro comum se encontra completamente cheio e em equilíbrio térmico com 200 ml de água a nível do mar. Então temos nosso recipiente de vidro, 200 ml, dentro dele água, 200 ml, está em equilíbrio térmico, significa que os dois estão à mesma temperatura e, segundo o texto, inicialmente a 15 graus Celsius. Então tanto a água quanto o vidro estão inicialmente a 15 graus Celsius. Considere que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Presta atenção numa coisa aqui muito importante, que 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 grama por ml, tá certo? Quanto que eu tenho de água? 200 ml. Se a densidade dela é 1 grama por ml, eu tenho 200 gramas de água em massa, tá certo? O coeficiente de dilatação volumétrico da água. Coeficiente de dilatação volumétrico da água. Foi dado ali
1 vezes 10 a menos 4 por grau Celsius, ou então grau Celsius a menos 1. Cuidado agora! O coeficiente de dilatação superficial do vidro, beta do vidro, é 2 vezes 10 a menos 5 grau Celsius a menos 1. Tá bom? O copo de vidro possui capacidade térmica 200 e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Desprezando quaisquer perdas de calor para o ambiente, assinale a alternativa que indica corretamente o que acontecerá se o sistema copo-água receber 30 quilocalorias de uma fonte térmica. Então eu vou pegar esse conjunto, copo mais água, e vou fornecer energia térmica a ele, vou esquentá-lo, tá certo? E o exercício quer saber o que vai acontecer. Se vai vazar água ou se vai o copo dilatar mais que a água e sobra um espaço vazio, tá certo? Mas importante é, a água, ela vai dilatar da ordem de volume. Então, o nosso recipiente, que é o vidro, também tem que dilatar da ordem de volume, tá bom? E ele te deu o coeficiente superficial. Lembre, o coeficiente superficial é 2 vezes o linear, que é representado pela letra alfa, e o coeficiente volumétrico é 3 vezes o linear, tá certo? Então, olha só, se eu tenho superficial, que é 2, podemos aqui, ó, se eu tenho o superficial, 2 vezes 10 a menos 5 é igual a 2 alfa. Então, o linear do vidro, ó, do vidro, vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 5 grau Celsius a menos 1. Logo, o coeficiente volumétrico do vidro será 3 vezes alfa. Então, o coeficiente volumétrico do vidro, 3 vezes 10 a menos 5 grau Celsius a menos 1, que é a sua unidade de medida. Tá bom? E o que aconteceu? Eu forneci calor. E quem que recebeu essa energia térmica? Água mais vidro. Então, eu posso escrever assim: o que eu fornecer de energia térmica vai ser o que a água vai receber mais o que o vidro vai receber. Então, a quantidade total de energia vai ser a quantidade que a água absorve mais o que o vidro absorve. Essa quantidade total, segundo o texto, 30 quilocalorias. E a gente já falou no exercício ali atrás, quilo vale 10 ao cubo. Então, 30 vezes 10 ao cubo calorias. Quantidade de calor da água, massa, calor específico, variação de temperatura para a água. Mais a do vidro, massa, calor específico, variação de temperatura do vidro. 30 10 ao cubo, 3 vezes 10 à quarta, é igual. Massa de água, ó, ele deu volume 200 ml, mas como a densidade é 1 grama por ml, 200 gramas. Então, 200. Calor específico da água é 1 vezes a variação de temperatura. Como a água e o vidro estão juntos, a variação de temperatura para os dois é a mesma. Mas, foca, ele não deu para você, não deu a massa do vidro. Só que ele informou no enunciado a capacidade térmica. E ó, massa vezes calor específico é capacidade térmica. Então a capacidade térmica do vidro foi dada, 200 vezes ΔT, que eu não sei. Então vai ficar 3, 10 elevado à quarta, é igual a 400 vezes ΔT. Lembrando, né, 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. Então isso é 3 vezes 10 à quarta por 4 vezes 10 ao quadrado igual a ΔT. Esse ΔT, 3 dividido por 4, 0,75. Conserva a base 10, subtrai o expoente. O de cima menos o de baixo, 2. Teremos que esse nosso sistema sofreu sim um aquecimento, variou a sua temperatura em 75 graus Celsius. Era 15, variou 75, aumentou 75 graus Celsius essa nossa temperatura, tá certo? Foi isso que ele pediu? Não ainda. Ele pediu o que acontece, se vai derramar ou não. Como é que eu sei se vai derramar ou não? Presta atenção. Quem dilata mais? A água
ou o vidro? Cuidado, né? Porque o que vai mandar é a base 10. Esse cara é 10 a menos 4, esse cara é 10 a menos 5. Quem dilata mais? A água dilata mais. Então, quando eu aquecer, a água expande mais que o vidro. Então, com certeza vai derramar. E dentro das opções ali de derramar, você tem 3. Então, já dá para você eliminar, né, a letra A e B, de forma que você ficar então com C, D e E, tá? Vamos ver quanto vai derramar. Para você saber o quanto vai derramar, você pode utilizar a dilatação aparente. Dilatação aparente é assim, ó. A dilatação aparente é o volume inicial, o gama aparente e o ΔT. Mas isso para quando você tiver o recipiente totalmente cheio de líquido, faz direto que acaba economizando tempo. E aí você tem, o que é esse gama aparente? Esse coeficiente aqui aparente, ele nada mais é do que o gama do líquido menos o gama do recipiente. É quanto dilata o líquido menos quanto dilata o recipiente. Vamos lá. Dilatação aparente. Variação de volume aparente vai ser o volume inicial, 200 ml. Então, 200. Vezes coeficiente do líquido menos coeficiente do recipiente. O líquido, água. Recipiente, vidro. Vezes a variação de temperatura. Eu calculei aqui, ó, quanto foi que aqueceu esse nosso sistema. 75 graus Celsius. E aí você terá essa dilatação aparente sendo 200 vezes 75 vai dar 15.000. Beleza? 15.000, né? 2 vezes 75, 150, com mais 2 zeros ali. Vezes gama da água, né? 1 vezes 10 a menos 4, menos o do líquido. 3 vezes 10 a menos 5. Beleza? Cuidado, porque na hora de fazer aqui, ó, essa subtração, as bases 10 são diferentes. Então você precisa igualar a base 10. Então essa dilatação aparente vai ser 15.000 vezes 1/10 a menos 4 menos 0,3 10 a menos 4. Tá certo? De forma que 1 menos 0,3 dá 0,7. Então essa dilatação aparente vai ser 15.000 vezes 0,7 10 a menos 4. Tá certo? Desta maneira, a nossa dilatação aparente será 10.500 vezes 10 elevado a menos 4. A vírgula está atrás desse zero. Ela vai andar 1, 2, 3, 4 casas, ficando que a nossa dilatação aparente é 1,05 ml. O que é essa dilatação aparente? É exatamente o quanto vazou. Então, nesse caso, vazou 1,05 ml de água quando recebeu 30 quilocalorias de energia. E dessa maneira fica correta a letra D de dado. Certinho? Bora lá. Questão 45 agora, hein? Então, olha só, a questão 45 diz assim. A equação horária que governa o movimento retilíneo uniformemente variado é dado por, presta atenção, y igual a y0, v0, meio de AT. Só um detalhe, que no enunciado o 2 veio aqui embaixo, tá? Mas o 2 é ali em cima, você conhece, né, a equação conhecida por muitos como a equação do sorvetão. E aí, o único detalhe é que ele muda, né, para y ao invés de s igual a s0, mas isso não muda em nada para nós na hora de resolver a continha. Dessa forma, o movimento de queda pode ser analisado para um corpo de massa m em queda inicialmente em repouso, ou seja, velocidade inicial 0, sujeito à aceleração da gravidade, 9,8. No rope jump, o esporte radical ainda sem regulamentação no Brasil, pessoas podem experimentar a queda livre por saltar de grandes alturas presos por uma corda. Inclusive, alguns acidentes já foram observados nessa modalidade esportiva, que envolve alto risco, até mesmo mortes.
Desprezando a resistência do ar e outras formas de atrito e considerando a aceleração da gravidade de 9,8, qual será o tempo de queda livre para uma pessoa de 65 quilos que salta no rope jump de 79 metros, se o sistema de travamento não funcionar durante a queda? Então ele está supondo que a pessoa vai pular, o sistema não vai funcionar e ela tem uma queda livre de 79 metros, tá certo? Um detalhe importante que ele coloca aí, talvez para tentar te confundir, é a massa da pessoa. Que serve para quê? Nada, porque ele disse que a equação do movimento é essa e nós não temos massa nessa equação, tá? Vamos trabalhar com essa equação aqui um pouquinho, ó. Se eu pegar essa equação, esse y0 e passar para lá negativo, final menos inicial, variação, delta y, igual. O exercício diz que o cara parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, 0 vezes t, 0, mais 1 sobre 2, a aceleração é a da gravidade e o tempo é o que eu quero saber, tá certo? O que é esse delta y? É a altura que ele vai percorrer nessa história. Quanto que ele vai percorrer? Quanto que ele vai cair? 79 metros, segundo o texto. Então, 79, 0, somar 0 não vai mudar a vida de ninguém, né? Então, meio, vezes a gravidade, 9,8, vezes t quadrado. Posso passar esse 2 para lá multiplicando, ó. 79 vezes 2, 158, dividido por 9,8 é igual a t ao quadrado. Galera, muito cuidado aqui, por quê? Vai ter aluno que vai perder tempo nessa conta na hora de fazer a divisão por 9,8, tá? Como assim? Cara, 9,8 é aproximadamente 10, mas foga... Cara, é aproximadamente 10, não é? Se você arredondar isso aqui para cima, você está arredondando o seu resultado para baixo. Então, se isso aqui fosse 10, daria 15,8, não é? Arredonda para cima, 16. Essa divisão aqui, ó, o t ao quadrado vai dar aproximadamente 16, tá certo? Que se a gente tirar a raiz quadrada, será então um tempo de aproximadamente 4 segundos de queda livre. Ficando então correto aí para nós a alternativa letra B. Vamos lá, nossa última questão de física da prova UFGD 2022, hein? Diz assim: as telas sensíveis ao toque, ou touchscreen, vêm substituindo as telas convencionais nos mais diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores, etc. Essas telas são equipadas com sensores capazes de construção desses dispositivos. Um exemplo é a tela resistiva, que é composta por 3 finas camadas. Tal que uma corrente elétrica de baixa intensidade passa entre a camada resistiva e capacitiva, enquanto a tela está ligada. Isto posto, se a tela touchscreen de um dispositivo eletrônico fica ligada por 2 horas, com uma corrente de 0,03 amperes, qual será a quantidade de carga elétrica que circula na tela durante esse tempo de uso? Bom, quantidade de carga e corrente, nós temos a formulinha que é kit. Quantidade de carga, corrente vezes o tempo. Importante que no Sistema Internacional de Unidades, carga em Coulomb, corrente em ampere, tempo em segundo. Então só ficar atento a isso, hein? A nossa quantidade de carga será o valor da corrente, que ele deu para nós ali, 0,03. Tempo, muito cuidado, são 2 horas, só que cada hora temos 3.600 segundos, hein? Então não esquece, de hora para segundo, multiplica por 3.600. Esta quantidade de carga é 0,03 vezes 7.200. Teremos uma quantidade de carga de 216 coulombs, tá ok? Ficando então como alternativa correta a letra E, certinho? Pessoal, eu espero ter ajudado você na resolução dessa prova, revisado alguma coisa aí para essa sua prova, tá certo? Por favor, se você gostou, vai lá, compartilhe essa aula com seus amigos, colegas e ainda não esquece de dar aquele joinha, hein?